Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje pela manhã, atendendo pós-carnaval, atendendo uma pessoa, e essa pessoa é portadora de transtorno bipolar. E por uma série de razões, ela teve uma recaída, que houve suspensão de medicação, ou seja, ela teve uma recaída no quadro de euforia, de hipomania dela. Mas nesse ínter, ela também estava dentro de um processo de recuperação de uma doença clínica. E aí, simultaneamente, duas coisas aconteceram. Ela estava numa recaída de um quadro psiquiátrico e, ao mesmo tempo, ela estava na recuperação de um quadro físico, outra condição clínica. E ela foi a um hospital, uma unidade de saúde, para ser atendido de um mal-estar físico que ela estava sentindo. Estava tendo alguns desmaios, algumas sensações de fraqueza súbitas. E lá chegando, ela começa a ser atendida. Posteriormente chega um familiar dela e avisa, achando que seria de bom senso, avisa as pessoas que a estavam atendendo que ela era portadora de transtorno bipolar e que tomava uma série de medicações, entre elas o carbonato de lítio. A partir daí, apareceu uma situação curiosa. A profissional que a estava atendendo começa a se referir não mais como sintoma físico, mas perguntando se ela estava em crise. Isso a aborreceu, ela se irrita e volta à justificativa. E cria uma certa armadilha. E esse foi o assunto da minha conversa dela comigo hoje. E aí eu tenho uma frase que eu costumo usar, que é uma frase meio contraditória, mas talvez seja inteligível nesse contexto que eu estou falando. Eu costumo dizer que para a pessoa sofrer qualquer transtorno mental, precisa ter muita saúde mental. Claro que é um paradoxo que eu estou falando, mas o que eu quero dizer com isso é que lidar com o preconceito que está embutido em todas as pessoas, inclusive na própria pessoa paciente, ela é portadora dos mesmos preconceitos que a agravam, que a machucam. É preciso que a pessoa tenha muita estabilidade para sofrer esse processo de descredenciamento que é comum no paciente psiquiátrico. Se uma pessoa, por exemplo, vai ser atendida e por uma razão qualquer ela começa a reclamar, começa a brigar, ela pode ser tida como grosseira, pode ser tida como estúpida, pode ser tida como mal-educada, serão esses adjetivos dirigidos para ela. Mas se essa pessoa é reconhecida ser um paciente psiquiátrico, obviamente o disco vira. Não será mais, a referência não será mais ao comportamento dela, e sim a causa dela. Ah, você está em crise? Você suspendeu o remédio? Não está na hora de você tomar o remédio? O que leva a pessoa que está irritada a se irritar mais ainda, o que vira uma profecia autorrealizável, porque se você diz a uma pessoa, você está em crise, essa pessoa se irrita com isso, a irritação serve de confirmação para o suposto diagnóstico dado para quem falou. O que cria uma armadilha para quem é paciente psiquiátrico. O fato de uma pessoa ser portador de um transtorno psiquiátrico não torna imune a todas as outras patologias, mas parece que é assim que as pessoas pensam. Que por ser portador de um transtorno psiquiátrico, todas as queixas somáticas dela, todas as queixas relacionadas ao físico dela, tem que passar pelo filtro de uma crise, de uma situação crítica. Isso não é verdade, obviamente não é verdade. O paciente psiquiátrico é um paciente que tem um segmento dele que está funcionando, não está funcionando corretamente. Não significa que o resto do corpo dele não tenha, vamos dizer assim, o direito de passar mal.
Uma pessoa com transtorno de ansiedade pode sim ter algum problema de natureza física, sem que as pessoas declarem para ela. Isso é somatização sua, ou seja, você está convertendo em sintoma corporal o que você está sentindo. Essa desqualificação contínua a partir da suposição de que eu, sendo um paciente psiquiátrico, o diagnóstico psiquiátrico ele vem na frente, o diagnóstico psiquiátrico é como a minha mão aqui. Uma pessoa sem diagnóstico psiquiátrico, você discute com a pessoa, você fala com a pessoa. Mas imagine que eu tenho um diagnóstico psiquiátrico, corresponde a isso. Todo diálogo é travado entre vocês que estão vendo e a minha mão. Porventura, eu preciso fazer um esforço imenso para que eu possa aparecer. Mas, regra geral, é isso que as pessoas veem. Vê o diagnóstico primeiro do que a pessoa. Essa armadilha que o diagnóstico psiquiátrico, mais do que o diagnóstico, a suposição psiquiátrica, não é bem o diagnóstico, mas a suposição de que o paciente psiquiátrico inventa, é assim que as pessoas pensam, que o paciente psiquiátrico inventa, é a imaginação dele, todas as queixas físicas têm que ser compreendidas pelo mecanismo psicológico. Qualquer dor é uma ansiedade. Qualquer situação crítica é sempre o que vem na frente, é isso. Então, conversar com essa paciente hoje remontou a essa dificuldade que nós que trabalhamos com paciente que tem a patologia psíquica sofre. Além dele sofrer em si da problemática que ele tem, que ele possa ter, ele sofre porque todas as outras queixas dele são desqualificadas. Todas as outras queixas que ele tem, se ele é mal atendido, o que é que você fez para ser mal atendido? É como se ele fosse um culpado habitual. Tudo que lhe acontece é por conta da doença psiquiátrica. E aquelas terríveis frases que se diz, você suspendeu o remedinho, foi? Esse é um diminutivo mais agressivo que tem na relação entre as pessoas em geral e o paciente psiquiátrico. Primeiro, que desqualifica o tratamento, chama de remedinho, e segundo, que usa isso como uma forma de dizer, você não tem razão, quem está falando por você é a doença. Espero que haja sido útil para vocês essa reflexão, que tem muito de desabafo também. Tchau.